4 maneiras de resistir à tentação e vencer o pecado. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar as 4 maneiras de resistir à tentação e vencer o pecado. Assista esse vídeo até o final e seja livre da tentação e livre do pecado. Todos nós enfrentamos tentações todos os dias e precisamos da ajuda de Deus para vencê-las. Não podemos achar que somos fortes o bastante e que nunca cairemos em tentações. Veja o que a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 12. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Todos os dias enfrentamos grandes tentações em nossas vidas. Isso é fato. A Bíblia diz que até mesmo Jesus foi tentado pelo diabo. Podemos concluir que a tentação é um convite para o pecado. A tentação faz o pecado parecer muito bom, desejável, tornando assim praticamente irresistível na visão de muitas pessoas. Mas se quisermos andar nos caminhos de Deus, precisamos fugir imediatamente da aparência do mal. E se você é salvo por Jesus, você pode sim vencer a tentação. Sendo assim, você não precisa mais se render à tentação, caindo em pecado. A Bíblia nos ensina algumas maneiras práticas de fortalecimento do domínio próprio, resistindo assim à tentação. Acompanhe agora quais são essas 4 maneiras de resistir à tentação e vencer o pecado. A primeira maneira de resistir à tentação e vencer o pecado é vigiar e orar. Veja o que a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 26 e versículo 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando você é pego de repente, de surpresa, é muito mais difícil resistir à tentação. Por isso, é importante estarmos sempre em alerta, buscando os caminhos e os ensinamentos de Deus. Ore a Deus, pedindo ajuda para vencer a tentação e dedique mais tempo às coisas de Deus e deixe as coisas do mundo definitivamente de lado. Reflita comigo, se a sua mente estiver cheia da palavra de Deus, haverá pouco espaço para o pecado. Então busque a presença de Deus em sua vida e Ele vai te conduzir para uma vida que agrade a Ele. Está escrito. Jesus disse para nós orarmos antes da tentação, porque quando a tentação vier, se você estiver firme e forte em oração, você vai ter força suficiente para resistir a qualquer tentação que aparecer diante dos seus olhos. Tenha uma vida de oração, esteja sempre prevenido e ore antes mesmo da tentação chegar, porque se você não estiver em oração, se você não estiver em constante vigilância, você certamente vai cair no pecado e vai com certeza desagradar a Deus. Deus tem o melhor para a sua vida e quanto mais você renunciar aos prazeres da carne, mais forças você vai receber do Espírito Santo de Deus. Então, concluímos que a oração é a chave da vitória contra as tentações. A segunda maneira de resistir à tentação e vencer o pecado é: aprenda a dizer não. Veja o que a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 4 e versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Ser tentado não é pecado, mas a tentação se torna pecado quando é aceita na sua mente ou acariciada no seu coração. Ser tentado não é pecado, mas escolher viver a tentação, isso sim é pecado. Muitas das vezes, as pessoas pecam porque acham que não pode fazer nada quando está diante de uma forte tentação. Deus não vai retirar todas as tentações que aparecerem em sua vida, mas tenha mais absoluta certeza que Ele vai lhe ajudar a resistir. O primeiro passo é você ter sabedoria
e identificar a tentação e escolher não pecar. Precisamos identificar e saber aonde estão as nossas fraquezas, as nossas fragilidades e assim tomarmos as medidas certas, pois só assim ficaremos livres da tentação. A terceira maneira de resistir à tentação e vencer o pecado é fugir da tentação. Veja o que a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Algumas tentações são fáceis de resistir, mas outras, infelizmente, não são. Por isso, a Bíblia nos aconselha a fugir das tentações. Se você sabe que vai pecar, evite e remova tudo que traz a tentação. Fuja totalmente de qualquer tentação que aparecer em sua frente. A maneira mais eficaz de vencermos uma tentação é não proporcionar oportunidades para que sejamos tentados. Como podemos fazer isso, meus irmãos? Vigiando os nossos olhos, pensamentos e atitudes. Veja o que a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 4 e versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Portanto, não devemos alimentar pensamentos pecaminosos. Esses pensamentos devem ser cortados e substituídos pelos ensinamentos de Deus sempre que vierem à sua mente. A quarta maneira de resistir à tentação e vencer o pecado é pedir perdão. Veja o que a Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 32 e versículo 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Muitas das vezes você vai cair em tentação e cometer pecado, mas não desanime de maneira alguma. Peça perdão de todo o seu coração a Deus, pois Deus sempre perdoa quem se arrepende. Reconhecer as nossas fraquezas é muito importante e Deus ajuda quem é humilde. Saiba, meus irmãos, que o pecado não é algo que ocorre de maneira instantânea. É sempre antecipado pela tentação e pelo processo de reagirmos a ela. Ou seja, ser tentado não é pecado, e toda tentação pode ser vencida. Por isto, todo pecado pode ser evitado. Não podemos de maneira alguma fazer da tentação uma desculpa para cometer o pecado. Veja o que a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1 e versículos do 14 ao 15. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, ande na luz divina e seja guiado por Deus e resista sempre à tentação e vença o pecado em nome de Jesus. Portanto, se você está passando por alguma tentação, pegue firme com Deus em oração e não se entregue aos seus desejos carnais. A Bíblia diz que Deus não permite que venha uma tentação além do que você consegue suportar. E todos nós sabemos que Deus não mente. Deus não muda a sua palavra. Ele é fiel em tudo o que diz. A palavra de Deus continua sendo a verdade. Então eu e você, nós podemos sim resistir à tentação e vencer o pecado. Então,
ande na luz e seja guiado por Deus, e resista sempre à tentação, e vença o pecado em nome de Jesus. Eu vou deixar outras recomendações de vídeos aqui embaixo na descrição desse vídeo para você assistir. Não se esqueça de se inscrever, deixe o seu like se você gostou desse vídeo e ative o sininho para você não perder nenhuma notificação do canal. Eu espero você nestes vídeos que recomendei lá no TT Animações Gospel e na área de comentários. Deus te abençoe, até a próxima, um grande abraço.